Ah, não, está aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos por isso de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem, ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Não é isso? Isso aqui é muito comum no Brasil. Tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. E estávamos ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós: de onde vieram essas coisas que vocês estão aí comendo? E daí ele foi explicando para nós meticulosamente todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc. Um por um. E assim aquilo foi como se caísse escamas dos meus olhos. E eu de repente percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, e que para mim me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão e pega uma xícara, pega uma faca, pega uma mesa, uma toalha de mesa, tudo apareceu por mágica. E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai além disso. Tá certo? Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham esta noção densa da realidade. A realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que se desempenha ali e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção e todas essas pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim, e falei, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Então, tive sorte de perceber isso quando eu era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros, não raro mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, e assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta para mim se isso acontece. Surge um problema aqui entre o filho e a mãe,
Se eu levar mais de 1 minuto para resolver isso, eu sou a besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exército, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões, acham que são homens práticos porque têm o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, o resultado não tem sentido prático nenhum, mas tem um sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar, por exemplo, uma fábrica, mas não sabe administrar a sua porca vida.